mais um, então? Tá! O nosso podcast de hoje está trazendo uma mulher maravilhosa. Eu abri uma caixinha no meu Instagram e ela veio assim, ó, várias. Ela foi solicitada? No meu também. Muito solicitada. A gente marcou ela, entendeu? No nosso Instagram do Então Tá, e ela nem aí pra gente. Foi, ela nem Sério, tchu. gente? Nem tchu. É brincadeira. Não foi um sacrifício trazê-la, estou só querendo gastar, assim, a minha... Não, não posso nem me manifestar muito, não, porque ela só me arenga. Ah, Vocês vão é? entender por quê. Mas vamos deixar isso pra lá. Abafa o caso, Deixa porque ela é abaixo. maravilhosa. Ela é tem incrível. cachos poderosos. Inclusive, ela tem um jardim inteiro pra cuidar, querido. Porque aqui nós somos defensoras do cabelo cacheado. Toda mulher poderosa tem o quê? Cachos. Arrasou. A nossa entrevistada de hoje é Amanda Lorena. Mas mais conhecida conhecida como Mana. como Ana, exatamente. Muito obrigada pelo convite, meninas. É um prazer poder estar aqui e trazer um pouco aí dessa palavra, né? Dessas mulheres A palavra fortes dos e- cachos? Dos cachos também. Tem um minuto para Dos ouvir cachos. a palavra de uma mulher Olha, poderosa. Mana, a palavra dos cachos, ela sempre se repete aqui nesse podcast. A gente fala muito porque eu já fui alisada, ela não, né? Já? Não, já foi alisada. Foi, sim. Pois. Foi. Alisei meu cabelo, tinha 7 anos de idade. E você? Foi alisada já? Não Foi- de química, Não. acredita? Pranchada. Fui pranchada. Eu já passei ferro também. Nossa, amiga. nossa! Já Eu tenho uma passei história ferro pra contar também. maravilhosa. O ferro me queimou aqui Meu Deus. e aqui. Eu fiquei com dois Dois chifres Meu Deus, coitada. porque eu não tinha dinheiro pra comprar prancha de fazer o quê? Passava Botava a ferro. tábua, pegava... né? Misericórdia. Meu cabelo era grande, assim como o de Paola, então eu conseguia realmente pegar a tábua de passar roupa Aham. e esticava o cabelo assim, ó. E Não, eu usava uma tábua, tipo daquelas de você botar papel. Aham. Pronto, aí deixava assim, pegava Ia uma mecha passando o e ferro. uma pessoa passava o ferro pra mim. É. Diga aí o que a pessoa O que a faz. gente já se submeteu, né? É isso mesmo. Humilhação pra tentar se encaixar no que diziam que era bonito. É, O que eu exatamente. escutava Eu acho do sem meu graça. cabelo era que, assim, ai, é muito volumoso, é muito cheio, tem que baixar, tem que baixar. Sempre era esse papo de tem que baixar. E, ai, tem cabelo demais, tem cabelo pra 3 cabeças. E isso não era nem o fato de querer o cabelo liso. Era querer um cabelo baixo, sem E volume. que geralmente um cabelo sem volume, ele é é liso. O que é que eu ia fazer pra pegar esse cabelo desse tamanho e deixar ele baixo? Era Não. só a chapinha mesmo. Na força do ódio. Mas assim, eu não fui alisada quimicamente, foi só por falta de dinheiro. Aham. Não Porque foi por se falta de pudesse. vontade. É, aí Então quando você foi... teve vontade por um tempo. Tive, porque eu passava 3 horas pra fazer chapinha nesse cabelo. 3 horas. 3 horas. Meu Deus. 3 horas, igual aquele 3 reais. Três. 3 horas. Era tipo isso. Eu E vi aí hoje... eu queria muito alisar com química, porque ia me poupar dessas 3 horas. Nossa, mas uns aí um não trampão rolou. que é. Inclusive, Não rolou. eu vi coincidentemente uma blogueira hoje falando sobre isso. Ela hoje em dia é defensora do cacho natural, ou do cabelo natural, whatever. E ela disse que quando ela era adolescente, ela madrugava pra poder alisar o cabelo, Misericórdia. pra poder ir de cabelo liso pra escola. Mas é Bonito, tem aquele filme, como é o nome do filme? Eu esqueci, que é uma mulher que ela raspa o cabelo. por um fio. Felicidade por um fio. Felicidade por um Que fio. ela acordava, tipo, ia dormir do lado do namorado, ela acordava antes. Pra ir se arrumar. Pra ir se arrumar, pra mãe dela ajudar, ela alisar, É. nanana, pra ela voltar, pra fingir que estava dormindo. Meu Deus. Pra Sim. ele achar que ela acordava Mas isso plena acontecia daquele mesmo. Nos É. anos 50, as mulheres acordavam, se maquiavam Um absurdo. Bem real. e voltavam a dormir pro marido nunca Meu conhecer Deus. a versão dela verdadeira. Oh, Deus. Aí hoje acontece com os rebocos, com como é o nome daquele Botox? negócio? Não, harmonização. Harmonização facial. É, vai só mudando, né? Vai só mudando as coisas. Não, e a gente Não, mulher. Nada. depois- A gente falou sobre isso no programa da Bruna, que a gente falou exatamente que ela discorda, né? Mas eu falei que a versão que menos dá trabalho é É a a natural. cacheada. É, pra mim é. Quando eu fazia chapinha no meu cabelo. Diga, você passar 3 horas fazendo E chapinha. além de eu passar as 3 horas, tipo assim, eu lavava umas 2 vezes na semana. E aí, 2 vezes na semana eu tinha Você que lavava ter era esse muito? time de 3 horas. Só que todos os dias Tinha que pranchar a tinha raiz que pranchar a ou a franja. raiz, ou a franja, ou a ponta. Mas ninguém pensa nisso. E aí, assim, tudo isso é um trabalho. As pessoas se Hoje, acostumam. Eu até falei, existe, de fato, o trabalho de você cuidar de um cabelo cacheado e existe também o trabalho de você fazer o seu cabelo ficar liso, o né? que eu falo lá no salão é que pra você ter um cabelo bonito, Dá trabalho. saudável
você tem que ter alguma dedicação no seu cabelo. Independente se ele é liso natural, Independente. cacheado natural Mas ou isso, na alisado. verdade, não é só com cabelo, né, gente? É com tudo. relacionamento, é com É com trabalho. tudo. As coisas têm que ter alguma mínima dedicação, uma Exato. mínima rotina. Justo. A vida. É, A vida, a vida, e no assim, o geral. meu cabelo hoje, eu consigo lavar, tratar. O meu cabelo hoje eu consigo, assim, lavar, hidratar, finalizar e secar em 1 hora. E ele vai durar, se eu quiser que ele dure uma semana, ele dura uma negócio semana. que não é saudável, dura uma semana. Exatamente. Então eu lavo 2, 3 vezes por semana, mas assim, eu não perco tempo no meu dia a dia com o meu cabelo. Eu acordo de manhã, eu calculo o tempo que eu vou tomar banho, que eu vou me trocar, que eu vou me maquiar. O do meu cabelo é eu descendo a escada, eu solto assim, sacudo assim. Acabou. E pronto, acabou. Eu É isso. tive Então, pra mim é eu muito mais saí prático. da pressão de cabelo liso. Aí quando eu fiz toda a transição, que durou 3 anos, minha transição demorou demais, ralado. foi muito ralado. Eu entrei na paranoia do cacho perfeito, Normal. né? A Tipo, maioria das pessoas aí acontece eu isso. só conseguia sair se meu cabelo tivesse com cacho assim. Priscila, sabe? é porque assim, você tem um Você cabelo teve isso? liso. Todo mundo. Eu vejo que esse é um movimento muito natural, principalmente de quem tá em transição. Você tem um cabelo liso, é um cabelo que ele não tem volume, ele não tem forma, ele não tem frizz. Então é um cabelo que chapado, você só vê o seu rosto, basicamente. E aí quando você vai pro cabelo cacheado, é totalmente o oposto disso. E a gente precisa de um tempo pra gente se habituar com as coisas. Então eu acho muito normal isso, não julgo. A grande maioria das clientes em transição que eu atendo, elas ficam nessa neura da definição. E eu entendo que isso é natural do processo. E aí você fica, por quê? Porque você tinha um cabelo liso. Aí você tava em transição, que ele nem definia e nem ficava liso. O que é que você quer nesse momento? Você quer que ele defina. E aí é natural você ficar nesse... Processo dessa dessa tentativa. coisa. E aí vira a obsessão, a definição, e quando é depois você vai também abrindo mão de outras aí coisas. agora eu tô num processo de seja feliz como você quiser. Arrasou. Mas, obviamente, eu ainda acho ele mais bonito, bem definido. Mas, enfim. E você, teve esse processo? Porque Tive. você alisava, não na química, mas, né, fazia chapinha lá, aquela sofrida Tive. passada de ferro. Tive Teve o esse- processo de depois também. Eu tive esse Estive nesse mesmo processo. Eu ia chegar, e agora? Olha, vocês não deixam. Mas foi bem isso, e aí a minha transição foi bem tranquila. Porque como eu não era alisada quimicamente, não tinha uma diferença de textura tão evidente. Uhum. Então, como foi que eu percebi que eu estava em transição? Isso eu percebi que eu estava em transição depois que tudo isso aconteceu. Porque no momento eu não entendia que aquilo era uma transição. Eu tinha um cabelo enorme. Eu tinha um cabelo enorme e eu achava que ele era natural cacheado. E eu fui fazer uma cirurgia, que eu ia precisar ficar um tempo deitada, uns 30 dias, e era minha mãe que ia cuidar de mim. E aí eu disse, ai, não tem condição de eu ficar com a minha mãe pra ela cuidar de mim com esse cabelo na bunda, né? Vou cortar. Cortei aqui em cima do ombro. E aí, assim, o cabelo subiu, ficou aquilo super volumoso. E era um corte reto, então ficou aquilo triangular, ficou horrível. Aquela belezura. E aí eu fiquei, meu Deus, e agora? A única coisa que eu podia fazer era entrar na internet, porque eu estava operada e eu estava lá deitada de cama. E aí eu comecei a pesquisar e foi quando eu encontrei um vídeo de fitagem. Isso foi em 2013. Já Mana, Raíza foi Nicásio. então Raíza aí Nicásio. que você começou o seu processo de se tornar influencer? Ou não? Não, ainda Foi foi uns depois. anos bem depois. Depois. Foi uns anos bem depois. Mas foi aí que eu comecei a minha relação com o cabelo cacheado. E foi aí que eu comecei a estudar o cabelo cacheado. Eu tinha uma agenda e durante esse pós-operatório eu estudei muito sobre cachos. É o E que tinha pra basicamente, assim, a base do que eu faço hoje Foi desse estudo? foi disso. A minha finalização, as formas de cuidar e tal. E aí eu comecei a fazer finalização, porque era a maneira que eu conseguia controlar aquele volume. Era como? Deixando definido. Porque no cabelo natural, o oposto de volume é definição. Uhum. Então foi quando eu aprendi a fazer essa definição. E aí você fica louca da definição. Aí fiquei cacheada aí por esse tempo. Já chamava atenção. Eu trabalhava no shopping nessa época, lá em Belém. Isso não foi aqui, isso foi lá em Belém. Eu acho que isso também facilitou um pouco esse processo, porque eu acho que o que eu estava vivendo em 2013 lá em Belém e outras meninas também, aqui em Natal aconteceu um pouco mais tarde, eu acho. E aí no shopping, as clientes, ai, seu cabelo é tão perfeito, é tão definido, como é que você consegue fazer isso? Eu tinha no computador do trabalho, eu salvo um documento com os links De tudo de que você tinha tudo aprendido. que eu aprendi e aquilo foi tão transformador pra mim, na minha autonomia com o meu cabelo, que eu queria compartilhar aquilo com as pessoas. Então, quem me perguntava, eu imprimia a folha e dizia, toma aqui, ó, faça isso aqui tudinho que vai dar certo.
Uhum. E aí, quando eu cheguei em Natal em 2015. Final de 2015, novembro, dezembro de 2015. Quando foi em 2016, eu entrei num grupo de cacheadas do WhatsApp aqui em Natal. E aí, nesse grupo, eu compartilhava muito do que eu fazia. E eu sempre gostei de cosmético. Sempre gostei de me cuidar. Eu lembro, assim, tipo, eu com 8, 9 anos... Eu com 8, 9 anos, assim, eu lembro que no sábado eu ia fazer meu dia de spa. Aí pegava o leite de rosa, o algodão, um abacate pra botar no cabelo, entendeu? E eu já fazia essas coisas. Então eu sempre gostei muito de testar produto, de ficar pesquisando e, enfim. E aí foi uma época que eu consegui botar muito isso pra fora nesse grupo de WhatsApp. E aí uma tia que me falou, Amanda, por que você não cria um Instagram? Porque você fica aí compartilhando essas dicas aí nesse grupo de WhatsApp. Eu vejo você ensinar tanta coisa para essas meninas. E aí nesse grupo é só quem tá nesse grupo. Mas o seu processo de construir, né, essa comunidade no seu Instagram foi porque você queria passar essas dicas ou nesse momento você já estava entendendo que o seu cabelo natural também era um empoderamento, também era... Não, era para passar dicas. Era para passar as dicas. Era pra pra você deixar ver de um jeito lá que todo mundo pudesse ver. Como aquilo que a gente tava conversando aqui no off antes de começar o programa. Como, às vezes, quando a gente não tem a informação, a gente fica mais empoderada. E aí, nessa época, pra mim, o empoderamento já era isso. Eu já achava que, nossa, eu consigo deixar o meu cabelo do jeito que eu quero. Então, isso era uma forma de empoderamento, mas você eu se não sentia via mais dessa bonita, forma. né? Eu achava que era só uma dica, um compartilhamento. E aí foi quando eu comecei a página. E era mais pra isso mesmo. Tipo assim, ai, gente, isso transformou tanto a minha vida. Tome isso pra sua vida também, sabe? Não, eu passei por 2 transições, né? A primeira eu não consegui efetivamente colocar em prática e virar cacheada exatamente por falta de conhecimento, né? Porque eu não sabia lidar com aquele cabelo. Então, teve uma hora que eu me estressei. Não é só cortar a química e pronto. Vou alisar de novo. E eu acho que eu nem cortei com uma pessoa que era especializada em cachos na primeira vez. Na segunda vez, já existia, né? Influencers que falam, né, de beleza, de cachos e etc. Se você jogar no Google, só o que tem. E as empresas começaram, né, a fornecer mais produtos. Fomentar todo esse todo cenário. o mercado e o cenário. Então, aí sim, nesse momento, eu consegui, finalmente, Concluir sua transição. concluir minha transição e me enxergar bonita dessa forma, né? Porque era muito difícil pra mim. Foi assim, um pesadelo, eu não conseguia. Eu imagino. Eu sofria muito, eu olhava assim no espelho e dizia, eu não vou pra essa festa, eu vou pra essa outra, porque Olha só. eu não tô bonita. Eu não estou me sentindo... E tipo assim, as pessoas olhavam pra mim e diziam, Priscila, que besteira, mas é como se eu não estivesse me vendo, entendeu? Aquilo ali é muito louco, né? É. Como um cabelo pode mexer com o seu psicológico de tal forma que você se nega a ter um momento social com seus amigos por causa disso. E que isso também acontecia na época dos alisamentos, né? Sim. Porque, tipo assim, ai, vou pra um churrasco. Aconteceu comigo isso. Eu fiz uma viagem na escola pra Paulo Afonso, na Bahia. A gente foi visitar aquelas hidrelétricas, aqueles negócios lá e tal. E aí, eu tava com o cabelo pranchado, enorme, assim. E aí, a gente foi fazer um passeio de barco pelo Rio São Francisco. E chegou um lugar lá que o barco parava e a gente ia tomar banho e tal. E aí, parou, todo mundo começou a pular do barco no rio. Eu tirei a roupa e já ia pular. A minha coordenadora me pegou pelo braço e disse... Você vai molhar o seu cabelo? Falei, minha senhora, sabe Deus quando é que eu vou voltar aqui no Rio São Francisco? Eu vou agora. Pá, me joguei lá dentro d'água. É sempre uma Ainda questão bem isso, que né? a sua história é diferente, porque Foi bem mais leve a minha Geralmente, transição. as pessoas que alisam o cabelo falam o contrário, É. né? Que deixam de fazer muitas As coisas coisas. legais pra que o cabelo não molhe, né? E Pra não ela... desmanchar, pra não Mas assim, encolher. mas eu tinha o meu truque de usar ele cacheado. Ah, mesmo que Era um pote de gel. E o cabelo Grudava bem em cima. rapidinho. Aí eu puxava aqui pra frente assim, pegava a mãozada de gel assim, tacava, pra ficar assim aquilo bem... Então, tipo assim, eu sabia lidar de alguma forma. Porque, como eu falei, eu sempre fui muito curiosa. Eu sempre gostei muito de estar testando e fazendo coisas. Então, eu conseguia lidar com o meu cabelo das duas maneiras. Tipo assim, queria alisar? Queria. Mas não alisei, então vamos trabalhar com o que temos. Tenho a minha chapinha e tenho o meu pote de gel. Um dos dois vai ser. E foi assim. Foi mais leve esse processo. Eu acho que por todas essas questões, assim. Eu ia contar a história de Paola e acabou que a gente se perdeu aqui no assunto e não falei. Mas vou contar porque é uma história bacana.
a minha aceitação do volume. Sim. Porque quando eu cheguei aqui em Natal, tem um detalhe. Quando eu fiz esse primeiro corte, que ele ficou mais curto e eu aprendi a finalizar, eu ia percebendo que quanto mais eu cortava, mais cacheado ele ficava. Por quê? Porque aquele cabelão todo, ele já estava super estragado da chapinha. Era. Tipo, ele estava muito... Assim, ele cedeu, sabe? cacheava, mas ele já tava sequelado ali, Quando né? eu De olho tanto- fotos, tipo, o meu cacho hoje em dia, ele faz a volta. Quando eu olho fotos dessa época, ele só era aquela... Era. Uma ondinha assim, lembro. sabe? Bem lambido, assim, só era assim. E aí eu fui percebendo que quanto mais eu cortava, mais cacheado ele ficava. Eu achava que era por causa do tamanho, porque ele era grande e pesava. Depois foi que eu entendi que é porque aquele cabelo realmente ele não Já tava tava. na sua curvatura topíssima. E conforme eu cortava, ia chegando a raiz mais natural e ele ficava mais cacheado. E aí quando eu cheguei aqui em Natal, em 2015, eu tava com o cabelo bem curto. E quando cheguei, cortei ainda mais. Fiquei com ele assim, tipo, na orelha, sabe? Assim, um chanelzinho bem bolinha. Era. Bem curtinho. E aí, depois eu comecei a deixar crescer e tal. Já conhecia Paola e nananã. E aí a gente foi para um... 2017, Eu acho, 17, foi. Já Acho que tinha foi por crescido aí. Um pouquinho. Ele já era Aqui, pra ombro assim, Já. pro ombro. Foi tipo isso. Já tinha o Instagram e tudo. E já, quando eu conheci Paola, já tinha o Instagram. Mas o lance do volume é legal porque foi uma fantasia. A gente foi para um Halloween. E aí eu disse, eu não tenho fantasia, não tenho roupa. Aí Paola, não, eu faço só uma maquiagem assim de leão, um Nossa, negócio foi assim. Nossa, Você não sim. lembrava disso, né? Não. Nossa, mas foi o auge essa fantasia. Eu conto isso pra todo mundo. Pra todo mundo. Toda semana lá no salão eu conto essa história pra alguém. Sempre é alguém que chega com essa. Eu queria, acho tão bonito, mas não consigo. Foi não o sei auge, o quê. foi o auge. E aí, enfim, ela disse: eu vou fazer uma maquiagem de leão em você. Aí tá bom. Eu Mas tava vai com cabelo precisar soltar loiro. o cabelo. Foi Eu desse jeito, tava né? com cabelo loiro na época, então Era. ficou uma jubona, assim. Aí ela disse: mas amiga, tá aí, o leão já tá. Eu botei um vestido preto e acabou, né? Aí ela disse: a maquiagem tá ótima, mas assim, o leão tem a juba, né? Vamos dar um volume nesse cabelo. Aham. E aí eu. E eu já era gatilhada no volume. Tá, né? Fantasia. Eu já mãozinha pro volume. É uma fantasia, o personagem. Vamos Vamos. lá. Aí botei a cabeça pra baixo, Paola soltou bem meu cabelo e desde esse dia nunca mais larguei a fantasia do leão. Arrasou. Eu sempre doutrinando a Eu galera. acho o volume maravilhoso. Eu- É você espalhando se a palavra do visualizar. volume, mano. As pessoas não se dão a oportunidade de se Eu visualizar. sempre falo Eu não me isso. dava a oportunidade de me visualizar com volume. Mas sabe o que eu acho que é também? Quando você... Eu percebo, né? Quando eu saio com o meu cacho muito volumoso, isso chama atenção. Chama. Muito. Muito. E Muito. você, às vezes, fica... Eu já Constrangida. fiquei constrangida, né? Você não sabe, mas... Mas no É. geral, É hoje só em o dia, cabelo. os comentários são sempre mais positivos do que Positivos. negativos. Às vezes a pessoa tá olhando, admirando de uma forma positiva É. mesmo, mas você não sabe, né? O que Exatamente. se Você já passa tá na- receosa, você já tá insegura. Aí a pessoa fica ali olhando, você é natural. Sempre que eu você vejo achar uma que... criança que tem um cabelo bem cacheado, assim, bem volumoso, eu chego pra criança e digo assim, olha, seu cabelo é lindo. Aí a pessoa... Arrasou. A criança fica com o olhinho todo Arrasou. marejadinho, assim, porque eu queria tanto ter escutado isso quando eu era criança, Isso é né? maravilhoso. Não, eu escutava, glória a Deus. Eu não escutava. Então, eu sempre que vejo uma criança, eu tento fomentar essa autoestima nessa criança. Eu faço isso com minha filha. O cabelo dela não é tão cacheado quanto o meu, é mais pra um ondulado É. mesmo. Mas eu digo pra ela, minha filha, olha, seu cabelo é lindo, você é linda. O cabelo de Malu é tipo o dela quando ela passava prancha. É, fica mais maluco, não faz nada não, é natural Eu mesmo. sou natural. É. Toda natural. E aí eu acho que isso é legal, assim, porque na infância, né, que todos os traumas, talvez, né, ou pelo menos a maioria, São formados, né? né, são formados. Você, tipo assim, tem algum trauma da sua infância que você acha que você não se recuperou dele até hoje? Deixa eu estender aqui. Deixa eu sacudir aqui o pergaminho. Agora. O pergaminho aqui, assim. Por onde você quer que eu comece? Você, quando me perguntou no nosso primeiro, no piloto, esse negócio, peraí, você quer que eu comece por onde? Representatividade, não, era o que tinha falado? Mas Era eu- tipo representatividade, alguma coisa assim. Eu acho que o que mais me Resistência. aflige, assim, até hoje, é que eu fui criada e cresci pra ser muito independente, desde muito nova. E ser responsável por mim desde muito nova. E aí eu tenho dificuldade de pedir ajuda, porque eu acho que eu tenho que fazer tudo só. Você acabou levando para um 80, né? Tipo assim, isso. eu sou tão independente que eu não consigo chegar e dizer assim. Não é nem que eu não consigo, é no sentido de que eu não posso. Tipo, eu não devo pedir ajuda, eu devo me virar sozinha, eu devo fazer as minhas coisas só.
E isso é uma coisa que reflete até hoje, mas estamos aí na terapia, né? Tratando. Você faz terapia há quanto tempo, mano? Desde a eleição do coiso. Aqui, enfim, aqui no off a gente tava conversando sobre diversas coisas e uma delas, né, que eu falei é que eu procurei uma Nutri, inclusive Nutriele, um beijo. Que é a minha. Que é a dela também. Que é a era sua a também, minha, é. Era a sua. E amanhã, né, eu vou pra uma consulta com ela. E aí... Falar sobre cocô. Isso é muito Isso é muito importante, E numa pô. pré-conversa Tem um com monte de ela- cliente lá do salão que vai pra ela. E tem eu tive uma pré-conversa com ela que eu disse assim, talvez, mas por que você quer emagrecer? Eu fiz, eu vou ser bem honesta. Deve ser porque eu me vejo mais bonita desse jeito. Eu fui magra a minha vida inteira, dei uma engordada em 2020 e eu não me reconheço na frente do espelho. É isso, pode ser fútil? Talvez, mas é isso. Ela começou a rir. Aí ela disse assim, ó... Eu não sei, honestamente, se é uma pressão estética, se é porque eu realmente quero emagrecer pela minha saúde. Eu não sei, eu estou meio problemática nessa situação, assim, não consigo. Ela fez, não, independente de qualquer coisa, né, vamos entrar na prática do que você quer. E talvez, quando você emagrecer, talvez você consiga descobrir qual é de fato o problema, porque muitas vezes não é nem isso, né? Não é nem a questão estética, é outro É problema outra que coisa. tá gatilhado aí na sua mente que você nem sabe. E daí a Amanda pegou e falou assim: você já parou pra pensar se você não sente saudade do que você era nessa época? E a gente ficou, né, conversando sobre isso. E aí ela contou, né, entrou nessa história que ela teve um processo depressivo bem acentuado, né? E aí conte aí pra gente como é que você conseguiu se resgatar. Vamos lá. Eu acho que tudo que eu venho vivendo hoje é fruto de todo esse processo. Quando eu comecei na terapia, foi nessa época assim das eleições, da campanha, na verdade. Foi na época da campanha. Não foi 2018. foi na época da campanha. Eu já vinha de um processo de ansiedade. Depois eu percebi que eu sou ansiosa desde criança. Teve um episódio que eu tinha 8 anos de idade e eu fiquei tão ansiosa pra ir numa viagem da escola que eu fiquei toda empolada. Passei a noite inteira no hospital tomando soro. Moça, eu tenho que ficar boa, que eu vou viajar já. E aí, assim, eu fui vendo o quanto isso já fazia parte de mim. E quando foi na época da eleição, eu tava num processo. Esses grupos do WhatsApp, e aí o Instagram, isso já tinha começado. Porque eu cheguei aqui no final de 2015, 2016 eu entrei nos grupos e 2017 eu comecei a página. Então, quando eu comecei isso, quando eu acessei esses lugares, a minha cabeça abriu muito nessas questões sociais, de classe, de raça. Porque quando eu saí daqui de Natal, eu era criança. A minha família é branca, eu fui criada no meio de brancos, eu estudei em escola particulares, então, tipo assim, eu era das poucas negras da sala e tal. E aí, quando eu cheguei lá em Belém não tem tanto branco assim. Sim. Lá é mais normal, sabe? Então, eu não senti isso. Aí, quando eu voltei pra Natal, pá, na minha cara. Porque aí eu comecei a entender as coisas que eu passava na minha infância, que eram racismo. Comecei a entender meio essa sistemática, e aí no que você entra na internet pra falar sobre cabelo natural, você mergulha de cabeça nesses assuntos. Racismo, sim. E aí eu adquiri muito conhecimento sobre isso, adquiri muita consciência sobre isso. Nessa época eu era supervisora de uma empresa de terceirização de serviços. E era peãozada, assim, a galera que eu tomava conta, né? A ESG, copeira, Nem me lembro porteiro dessa época. e tal. E eram umas instituições, assim, muito tradicionais aqui da cidade. Instituições comandadas por homens, brancos. E aí eu ficava no meio daquilo e eu era o intermédio entre as instituições e os funcionários E que você eram... via toda a sua teoria sendo aplicada ali na Exatamente. prática, Eram né? funcionários de base, né? Então, assim, eu via tudo isso acontecer e isso começou a me fazer muito mal. Eu comecei a ficar muito mal com tudo Mas isso. você começou a ficar mal porque você pensou, cara, eu faço parte disso? Isso. Eu me senti o capitão do mato. Entendi. Era isso Você que eu me chegava sentia. lá com chicote. Era, porque era eu que tinha que mandar eles fazerem as coisas. Eu achava, às vezes eu achava um absurdo. Tipo assim, vou contar uma. Tinha uma montanha de paralelepípedo. Gente, paralelepípedo. De calçar a rua. Sim. Uma montanha, assim, de metros e metros e metros disso. E tinha que transportar, porque foram colocados num lugar onde ia ser um estacionamento e não quiseram mais fazer lá. Tinha que carregar esses paralelepípedos para, assim, 1 quilômetro de distância. E eles começaram a fazer, os funcionários fazer isso num carrinho de mão.
Pegava os paralelepípedos, tava no carrinho de mão, enchia o carrinho de mão, ia quilômetro. passando pelas areias fofas, grama, não sei o que, até chegar no lugar onde você tinha que botar o paralelepípedo. E eu ficava, gente, isso pra escravidão, serviço, assim, é um pulo. É um palito. Entendeu? Tipo assim, o que custa chamar um caminhão, chegar aqui, Bota carrega tudo esses de uma vez, paralelepípedos né? tudo numa vez nesse caminhão e derrama Bota lá ali. no lugar onde é pra botar, gente. Pelo É um amor de sofrimento Deus. só. 15 dias esse povo lá fazendo isso No e sol. não saía do lugar. Não saía do lugar porque era um negócio gigantesco, Era uma entendeu? montanha. Era eu que tinha que ir lá mandar eles catarem os paralelepípedos. Então, assim, aquilo me deixava assim, possessa. Nossa, o que a Amanda surtava era babado. E aí tem um probleminha nisso, porque a empresa era da minha família. Entendeu? E aí eu me sentia na obrigação de trabalhar lá. Por quê? Porque eu fui sustentada por essa empresa quando eu era criança. Uhum. E aí vem aí um trauminha, né? Meus pais se separaram, eu tinha 3 anos. E eu fiquei morando... Não, eu fui embora com a minha mãe. Mas rolou ali, né? Umas alienação parental, negócio e tal. E aí eu quis voltar pra cá. E aí voltei acho que com uns Então, 4 a anos. família de lá é da sua mãe e a de cá do seu pai? É. E aí eu voltei pra cá com uns 4 anos, assim. Eu tava dizendo o quê, meu Deus? Me perdi. De que você foi, tipo... Ah, porque você foi lembrei. sustentada e tal. Foi. E aí, assim, meu pai solteiro, né? Anos 90, 2000 ali, solteiro, um jovem solteiro. Tinha eu pra botar lá, tipo assim, tempo integral. Estudava em tempo integral, então passava o dia inteiro na escola, essas coisas assim. E aí eu fiquei muito solta por ali. E quem me sustentava na real era minha avó. Então eu me sentia muito devedora. E essa empresa era da família da sua avó? É. Uhum. E aí eu sentia que, tipo assim, ai, mas tipo, a minha avó me sustentou a vida Precisa toda. retribuir. Eu preciso retribuir isso. Até depois que eu entendi, gente, eu era uma criança, eu não tenho que pagar por nada do que eu Aham. tive, porque eu era uma criança. Era a obrigação de, se não fosse meu pai, eu não fosse a minha mãe, ia ter que ser alguém. Alguém ia ter que me Você ia sustentar ser e cuidar de sustentado. mim. Então, mas foi um time pra eu entender isso. E aí, nesse processo desse sentimento de querer sair daquele trabalho, não concordar com nada daquilo que eu estava vivendo, eu tentava modificar algumas coisas, deixar o trabalho mais humanizado de certa forma, mas são coisas muito mínimas e que não trazem esse impacto, né? A qualidade de vida daqueles profissionais, né? Exatamente. E aí, e na minha também, né? Uhum. E aí eu comecei a terapia para conseguir sair desse trabalho. Porque além de todas essas questões sociais, ainda tinha a questão da família. E aí, através da terapia, eu consegui enxergar isso, ver isso, que não é assim. Eu não posso determinar a minha escolha de vida Por em causa... detrimento de uma gratidão de que me criaram, entendeu? Tipo, me deu Aqui, um teto e comida. aqui nesse podcast, a gente só não defende o cabelo cacheado, como também defende a terapia. Seja... Eu, inclusive, voltei pra terapia depois desse podcast, viu? É Tava barra maravilhoso. pesada, eu fiz, rapaz, Tenho que voltar. eu tenho que voltar. Foi depois do episódio de Leia. Foi. Eu Nossa. fiquei, assim, muito Ela mandando mexida. mensagem Ainda mais pra você mim que tem assim, meu filhos, Deus, né? eu esperava Foda. tanta coisa, eu tô aqui, ó, tudo, eu disse, terapia. É isso. Aí voltei pra terapia e realmente você não pode, infelizmente, mudar nada de ruim que aconteceu na sua vida, mas você entende os processos de alguma forma, né? E aí eu consegui pedir demissão, sair e E hoje em dia tem o Jardim de Cachos, dos Dos Cachos, Jardim dos Cachos, que ela não só cuida do dela, como de várias cacheadas. é isso aí. E agora você faz uma coisa que você gosta, que você acredita. Eu enxergo um propósito. E eu já vinha dessa insatisfação profissional já de um tempo. Porque lá em Belém eu trabalhava no shopping. Eu era Uhum. vendedora. Muito boa, inclusive. Comecei... A primeira loja que eu Dá trabalhei... licença. Babado. Era assim. As era histórias assim. que ela contava eram babado. Eram sim. Eu comecei com 17 anos no shopping. Eu não tinha nem 18 ainda. Eu também trabalhei como vendedora no shopping, mas eu era uma desgraça. Não, minha filha, Nada. eu ganhei campanhas nacionais. Foi mesmo? Ganhei campanhas nacionais. Foi uma campanha Dia das Mães, quando eu trabalhava numa franquia de semijoias. Eu atingi 180% da minha meta. Caralho. Esse foi o maior percentual de meta que eu atingi. Mas eu conseguia, muitas vezes, fazer um salário bacana. Você fazia um salário bacana, mas não vinha um negocinho assim, poxa, como eu tô Vinha. enriquecendo os outros. Vinha, com certeza. Porque as minhas metas, e assim, eu trabalhava em lojas de luxo. Uhum. Porque as lojas de luxo pagam um pouco melhor para quem trabalha no shopping. Uhum. Com essas marcas, né? Então, assim, minhas metas eram 80 mil,
70 mil de roupa, de acessório, de coisas assim. Então, a gente tinha que vender e trabalhar muito para conseguir atingir isso aí. E eu conseguia, sabe? Eu desenrolava muito. Mas começou a ser um saco, sabe? A ter que ficar ali, aquela coisa. Tipo, eu não via... Ai, gente, eu tô aqui só fomentando o vício dessas bichas de comprar, de gastar dinheiro. E nada de proveitoso. E aí, quando foi depois, em sequência, veio essa empresa que eu enxerguei muito disso. Então, chegou uma época que eu tava assim, meu Deus, e agora? O que é que eu faço? Porque eu queria fazer uma coisa que eu visse propósito, sabe? Uma coisa que eu impactasse de uma forma positiva na vida das pessoas, que não dá pra ganhar o meu dinheiro de um jeito mais legal, assim, sabe? E aí eu não sabia pra onde correr. Eu já tinha iniciado alguns cursos de faculdade e largado todos. Eu fiz publicidade e propaganda, eu fiz jornalismo, eu fiz engenharia agrônoma quando eu morava em Belém. Todos federais. E eu não passava do segundo semestre. Primeiro que eu trabalhava, né? E aí eu já morava só, comecei a morar sozinho com 17 anos, quando eu fui pra Belém. E aí, quando eu chegava na sala de aula, que aquele povo começava a falar uns negócios, eu dizia, gente, eu tenho mais o que fazer, a minha meta tá lá em casa, lá na loja me esperando. Eu não tenho tempo de ficar aqui ouvindo essas conversas furadas, não. Ai, pois eu tenho tanta saudade, vontade. Eu tô pensando seriamente em fazer um mestrado. Eu amo a faculdade. Não tenho saudade, não. Ai, eu tô tanta saudade. Quando eu entrei como aluna especial agora da UFRN, tipo assim, quando eu entrei na UFRN, deu vontade de chorar. Ai, emocionada. Eu amo aquela universidade. Beijo, Oh, meu UFRN. Deus. Eu amo. Já me matriculei 2 vezes e... Nossa, tá lá. assim, ó. Eu sou defensora da UFRN, com unhas e dentes. Amo a universidade. E vou voltar, mas enfim, conclua. É isso, eu fui e enxerguei, né, no cabelo natural, quando eu criei a página, uma possibilidade de dizer, olha, acho que eu gosto de trabalhar com isso aqui. Mana, mas você não esbarra, desculpa a pergunta, né? Mas vamos lá. Você não esbarra nessa questão do consumismo, assim, porque você falou lá que quando você vendia, né, semijoias, não sei o que, você dizia, pô, mas eu fico só fomentando aqui o consumismo dessas mulheres. Você, como influenciadora, você não sente essa vibe? Não, porque eu estudo muito tudo que eu divulgo. Sim. Ela só divulga o que ela realmente acredita. Sempre foi assim. Por isso Sim. que eu tenho poucos trabalhos pagos, inclusive. Porque se a pessoa chegar e me oferecer... Não vai pelo dinheiro, só pelo dinheiro. Não Até tenho porque cara. é a nossa imagem também. Tipo, a galera confia muito no que a gente falar. Tipo, qualquer pessoa que seja, né? Então, se você vai e indica um bagulho que não é um negócio bom, vai pra quem? Não vai pra marca, vai pra ela. E eu sou muito próxima do meu público. Você é a cara, né? As pessoas chegam, tipo assim, já teve divulgação que eu fiz de serviço, sabe, assim, de pessoas. Porque eu também gosto muito disso, de tentar fomentar trabalhos de mulheres empreendedoras. E a maioria, se não todas, as parcerias da minha página são empresas de mulheres. E eu faço muito esse filtro do que vai pra página por isso. E as pessoas têm muita proximidade. Então, assim, já teve vezes da pessoa... Mana, olha, eu fui lá, comprei o pacote com aquela pessoa e, assim, ela sumiu. E aí eu vou lá. Ei, menina... Bora Bora aqui que você me fez agendei vender. aí o negócio da menina, então devolve aí o dinheiro, por favor, Porque obrigada. você me fez divulgar. Exatamente. Então, assim, o meu público sabe disso. Então, se eu for divulgar uma coisa que seja incoerente com o que eu acredito, com o que eu posto, com o que eu divulgo, com o que eu falo, eu não divulgo. No meu salão, inclusive. A pessoa, ai, mana, me dá aí uma indicação de produto. O que é que você já tem? É a minha primeira pergunta. Eu já fui Sempre. assessora de uma instituição em que a Mana foi uma influencer, viu? Inclusive, o conteúdo dela bombou. Foi um dos mais... foi um dos mais elogiados pela equipe. Adoro. Contratem, a garota ela é boa. Mana, mas vamos mudar um pouquinho de assunto e Vamos. falar de um assunto, assim, sobre mudanças de hábito, né? Eu lhe sigo, eu vejo que você está num negócio, assim, babado, na tentativa de mudar sua alimentação, fazer exercício físico. Ela agora é torneada. Dá licença. Ela E tem aí- panturrilha. E eu queria falar um pouco desse processo, né? Tipo assim, eu estou nesse processo, nesse momento, em pausa, mas no início do ano pra cá eu entrei nesse processo e estava, assim, tentando não entrar numa neura, ser uma coisa sustentável, uma coisa que eu consiga pro resto da minha vida fazer, né? E daí eu percebo que você também tem essa pegada, você não é xiita, não é aquela coisa assim, Radical. enquanto eu não conseguir a minha meta, que, na verdade, não sei nem qual é a sua meta. Se é só ser saudável, se é realmente emagrecer. Quando eu cheguei na nutricionista, eu olhei pra cara dela e disse, eu não aguento mais passar mal. Eu só quero parar de passar mal. Então,
começou Foi a primeira disso. meta. Foi a primeira meta. Você passava mal de desmaiar? Não, eu passava mal de... Eu tenho, com a ansiedade, eu fico... Ataca muito o meu estômago. Sim. E aí eu fico enjoada. Nessa época que eu trabalhava lá na empresa, eu não aguentava mais o povo me perguntar se eu tava grávida. Ih, tá grávida. Ih, porque eu vivia enjoada. Eu não conseguia engolir a comida. Travava aqui na minha garganta e eu não conseguia comer. E aí eu entrei num processo de ficar o dia inteiro sem comer, porque eu tava estressada, tava ali, assim, tipo, o olho tremendo. E aí eu não conseguia comer. E eu só conseguia comer no final do dia. E aí, quando chegava no final do dia, eu comia Meti o aço. muito. E aí, como é que eu acordava no outro dia? Cheio. Passando mal, com refluxo, vomitando e tal. Aí chegou uma época que eu disse, tá, não vou comer mais pra não passar mal de manhã. Aí eu não comia mais nem durante o dia, nem de noite. Porque eu sabia que no outro dia eu ia passar mal. E mesmo sem eu passar mal, eu tenho imagens disso, tenho filmagens assim que eu fiz dessa época. Que eu passava assim uns 30 minutos só pra parar de ficar com aquela ânsia, sabe? E sempre aquela sensação de empachada, de tufada e tudo mais. E foi nesse processo de autocuidado mesmo. Eu comecei a terapia e fui mudando o que eu precisava mudar na minha vida. Eu precisava mudar de trabalho, eu mudei de trabalho. Eu precisava mudar as pessoas com que eu estava convivendo, eu mudei as pessoas com que eu estava convivendo. E eu fui tentando resolver por partes. Porque eu acho que muitas vezes as pessoas acabam se desesperando e, meu Deus, eu não vou dar conta de tudo, porque querem fazer tudo de uma vez. Então é por isso que eu falo que tudo que eu tô vivendo agora é um processo que eu tô vivendo há 5 anos, Você 6 foi escolhendo anos. as A prioridades guerra do ano. Agora, o que é que tá mais urgente? Mudar de emprego. Mudar de emprego. Mudei de emprego. E aí resolvi essa parte. Paralelo a isso, a gente tinha um negócio, né? A gente tinha o delivery de sushi, que eu... Inclusive, era uma delícia. Por quê, hein? Acabou nem porque como mais o sushi. delivery era na minha casa, né? Sim. E o salão, depois, quando eu abri, era na minha casa também. E aí, a nossa casa funcionava de trabalho de 7 da manhã à meia-noite. Sim. Não tinha Eu muito e meu casa. marido, a gente não conseguia mais se ver. Morando na mesma casa. Morando na mesma Morando. casa. E aí, foi quando a gente sentou e ponderou Era e, o sonho. e a gente disse, a gente não precisa mais estar passando por isso. E é por isso que eu Mas era hoje uma em dia delícia. eu tenho muito essa paz de que as coisas podem ser resolvidas uma de cada vez e vai escolhendo a sua guerra, o que é que tá incomodando mais, o que é que você tem mais energia pra resolver aquilo ali. E a aí foi guerra assim. do ano é começar a fazer exercício, que você já está fazendo, né? Como foi que você começou a implementar o exercício na sua vida, assim? Porque eu, por exemplo, para começar fazer com que um exercício desse certo, que eu conseguisse 5 vezes na semana sem reclamar, show de bola, eu tive que experimentar Muitas coisas. muitas coisas. Começou no Pilates, não foi? Né? Foi o Pilates a primeira coisa. Porque Foi primeiro bem por eu necessidade tava... de gangrena. Tava gangrenando tudo, né? Na verdade, a ansiedade, essa minha companheira de vida, Sua amiguinha. ela também me deixava muito rígida. Sim. Isso eu também consigo ver na minha vida desde sempre. Uma semana antes Mas do só meu consegue casamento. enxergar que é isso agora, né? Uma semana antes do meu casamento, eu travei, fiquei assim, achava que eu ia entrar pra casar assim, com o pescoço duro. E aí, uma das coisas eram as dores no corpo. Diante desses processos de autocuidado, com a terapia, depois eu comecei a fazer massagem ayurvédica. E aí, vamos fazer Com a minha liberação. terapeuta. Era com Marina. Mas você começou a fazer terapia com ela depois que eu comecei a fazer Depois as da massagens, massagem, não porque foi? Eu comecei fazendo massagem. Influenciadora, querida. Comecei fazendo massagem. Aí eu comecei a fazer essas massagens e era sempre aquela coisa, tipo, melhorava, mas se eu parasse a massagem, voltava tudo. Melhorava, se eu parasse a massagem, voltava tudo. Aí teve esse lance de ficar passando mal muito. Comecei primeiro com a Eliara. Eliara, a primeira consulta que a Eliara fez comigo foi durante a pandemia. Tava tudo fechado e tal. Eu ainda morava naquela primeira casa, Aquele onde começou cubículo. o sushi e tal. tinha nem Era. janela direita. A única janela que tinha não podia abrir. Era. A gente morava numa casa. O quarto, ele era muito mofado. Ele era tipo uma caixa, parecia uma caixa a casa. Bem pequenininha, assim. Não Fechada. tinha janela, não tinha luz natural. A gente, de dia, tinha que estar sempre com as luzes ligadas, porque não entrava luz. Era quase que 24 horas luz acesa. Era. E aí, o quarto chegou uma época que mofava tanto, a gente ficava na sala. E a sala era não entra a sala-cozinha. circulação, É. então acaba mofando. E a sala era sala-cozinha, e era onde funcionava o sushi. Então, a gente
trabalhava, dormia, comia, fazia tudo ali dentro daquele mesmo quadrado. Desde que a Amanda veio para Natal, foi essa vida. Foi essa vida. E logo que a gente chegou aqui, a gente abriu o sushi. Então, assim, eu trabalhava nessa empresa durante o dia e trabalhava no sushi à noite. Eu passei quase 4 anos trabalhando 3 expedientes, manhã, tarde e noite. Caramba. Direto. E aí, quando Depois não eu mudou chamei... muito, foi pro salão. Foi. Só parei de trabalhar assim quando eu saí do sushi. Eu saí do sushi, eu já tinha aberto o Jardim dos Cachos. Foi para Eu lembro. Foi para um dezembro, assim, Eu fiquei do muito salão triste que com o eu, término do... que eu Eu saí. também, assim como do... Todo mundo lá Mas no, se lá foi no... pra uma melhora do casal, tá Foi tudo pra uma bem. melhora. Foi pra uma melhora. Mas é porque realmente era muito gostoso. Não sei se alguém Eu não chegou a como experimentar. sushi desde então. Não, mentira, eu comi uma vez. Mas nem sente vontade, né? Porque Não, não vai ser a mesma Não coisa. sinto. E quando eu quero donburi, eu mesma faço. Arrasou. Mano. E aí a gente... O que era que eu tava falando, meu Deus? Perdi de novo. Você agora tava falando da inclusão TDAH. do esporte na sua vida. Sim, foi isso mesmo. Fui pra Eliara me passou, melhorei, né? Fiz minha reeducação alimentar, o plano e tal, mas as dores continuavam. Aí foi aquela coisa, eu fui levando até chegar uma hora que eu não aguentava mais. E aí teve um dia que eu chorando na mesa da massoterapeuta, assim, eu falei, eu não aguento mais sentir dor, eu não aguento. Ela, você sabe que você tem que fazer um exercício, né, gata? Você tá aí lutando com isso aí já tem um tempo e tal. E aí foi quando eu disse, eu não... E assim, eu tava... Me sentia muito gorda, me sentia muito travada, me sentia pesada, me sentia completamente deslocada do ambiente de academia. Uhum. E aí, na esquina da minha casa, tinha esse estúdio de Pilates, e aí eu tinha uma visão de que o Pilates, é uma coisa mais leve e Porra tal, nenhuma. né? Ai, É, doce e aí- ilusão. Vai nessa. E aí eu fui É lá, porque a gente tem passei... ilusão que coisas com o peso do nosso corpo, né? Vai ser mais Vai ser mais tranquilo. tranquilo. E eu acho sempre também essa defendo coisa assim que, de... Eu sempre defendo que não. Que Pilates também muita gente acha que é pra recuperação, de é pra lesão, velho. É porque pra geralmente idoso. são pessoas mais velhas que são indicadas, né? E aí, mas aí era lá na esquina de casa, eu falei, eu vou lá. Aí eu Ai, fui, que- na verdade eu nem fui, peguei o telefone e mandei uma mensagem. Aí a professora Jéssica, minha professora maravilhosa. Aí mandei uma mensagem, aí ela, você tá livre agora? Aí Não, eu, experimental. bora. E fui. E aí meio E não que... voltou. E Então aí, hoje não você parou. faz pilates, academia e dança. É. Menina, pra quem não fazia um. Nada, mas Tá é fazendo isso. 3. A gente começou aos pouquinhos. Comecei com Pilates 2 vezes por semana, uma aula de 50 minutos. Uma coisa assim que me ajudava muito a ter o comprometimento é uma coisa com horário. Uhum. A academia, você fica livre pra ir no horário que É. você quer. Uma aula, e que é cara, e que você tá pagando, É aquela hora. Aí você tem você que diz assim, botar na não, agenda e Eu tudo. tenho que eu ir. vou. Eu vou porque eu não vou perder essa aula. Tanto, não, eu vou, não vou perder não. verdade. E aí você ia. E aí eu comecei, passei acho que uns 6 meses, indo 2 vezes por semana, e aí aumentei pra 3 vezes por semana. Uhum. Já na expectativa de querer começar a academia. Mas a academia nunca vinha. Quando foi esse ano, Ela em março, foi. Eu tava já assim, ai meu Deus, tô aqui, estagnada nisso. Tipo, sabe, você já deu um passo, resolvi, aí você dá aquela relaxada. Ai, já Aham. resolvi uma coisinha, vou dar uma descansadinha aqui. Aí dei, mas aí eu disse, não, tô precisando dar uma movimentada de novo. E aí, num belo dia, eu estava livre, entrei lá na academia, vem cá, como é que é pra se matricular aqui? É assim, assado, pronto. Você já tava um pouco mais ativa também. Então isso, uma coisa puxa a outra. Uma coisa puxa a outra. Porque se eu tivesse ido pra Você academia já tinha criado uma rotina de exercício. se exercitar, independente do que era o exercício. E de sentir a coisa boa do exercício. Isso. Isso eu acho que é uma coisa Motivos que lhe fizeram ir atrás do exercício, que você sentiu o benefício, aí você, e se tiver alguma coisa que melhora ainda mais? mais, exatamente. E aí, assim, as dores começaram a melhorar, a mobilidade começou a melhorar. Eu trabalho com o meu Baixar pra corpo. pegar um broche. Exatamente. Aquele que a gente tava falando do negócio do se sentar, do se abaixar pra pegar uma sacola. Gente, do cabeleireiro não sei passa o o quê. dia assim, ó. A gente passa É o uma dia pro- truando, É minha uma filha. propaganda de uma senhora com 96 anos que ela... É uma propaganda muito linda, inclusive, que a imagem é ela baixando para pegar sacolas, por exemplo, que ela foi fazer as compras. Aí depois vem uma imagem de você fazendo o exercício na academia, muito parecido. Então, Exatamente. configura na sua mente o quê? Que a academia, exercício. ela lhe treina para você vida. fazer as coisas na sua vida, É isso exatamente. mesmo.
Mas vamos agora pro momento, né, do coração. O que Priscila mais gosta. É o que eu mais gosto. Mano, obviamente não vai falar de solteirice, né, gente? Você já é casada há quanto tempo? Vai fazer Nem 10 anos estrala em outubro. mais. 10 anos. Inclusive, eu conheci a Amanda por causa do Pretinho. Foi? Ele foi cortar o cabelo com o Paulo. Ah, arrasou. E não tinham ninguém em Natal, não tinham amigos, não tinham Mas nada. a Aí quem Mana- que se mete no lugar? Eu. Mas a Mana é monogâmica, né, Mana? É, sim. Total, certeza. Total. Ok. Porque aqui você sabe, né? Tem um negócio de... Somos monogâmicos, não somos monogâmicos. Total. E assim, já total. refleti. E eu sou monogâmica. E sou hétero, mulher. Não, eu acho que eu nem tentei lhe puxar por lado bom da força, não. Não, amiga, porque eu Eu já era acho- casada e Não, tal. não, Né? nem de conversar, nem de nada muito. Eu acho que eu nunca nem tentei. É, acho que não. Igual eu faço com a não monogamia. E com as minhas amigas hétero também. Mas eu já refleti muito e em realidades que a gente tem que aceitar. É. E aí, como é que você fez, assim, pra... Como é que você... Me diz uma dica, assim, pra você ter um relacionamento de 10 anos, né? Porque é muito tempo, né, gente? Apesar que eu fui tempo. casada há 10 anos, mas é muito tempo, É eu muito acho. tempo. É muito tempo. O que é que você acha, assim, que é uma coisa massa pra você fazer dentro de uma relação, que você acha que isso influencia diretamente no fato de você conseguir manter uma relação por tanto Eu vou tempo? tirar por mim, né? Porque Sim. é o que temos. Eu acho que o companheirismo é uma coisa, assim, que é fundamental. Fundamental. E eu e o Bruno, a gente tem muito isso. O Bruno é o pretinho. A gente tem... Pra quem não tem é porque eu Pra peguei quem a vez segue- de chamar ele de pretinho. Pra quem segue, Porque sabe. todo mundo começou a chamar ele de Porque pretinho. esse apelido era meu, entendeu? Aí ela ele foi era me negão, ensinar que era ele pretinho. era... Aí eu fui e comecei a chamar de pretinho, e aí no meu Instagram pretinho, e aí não sei o que pretinho, todo mundo pretinho. Aí ele assumiu a figura do pretinho. O arroba dele hoje em dia é pretinho. É. Todo mundo chama ele de pretinho, eu não quero mais. Aí deixa eu ser uma coisa exclusiva sua. Aí eu chamo de Bruno e pra ele é amor. Pronto. E você Mas- que lute, Bruno. É isso. Mas Pretinho. o companheirismo eu acho que é assim fundamental. A gente sempre esteve muito como o alicerce um do outro, como apoio um do outro. E amigo um do outro. Porque Muito, eles muito. dois em tudo. Em É. casa, no trabalho e na saída. É isso. Mas isso não enjoa, não? Enjoa às vezes. E a gente teve que ter, assim, algumas conversas de tipo assim, vamos ter o nosso espaço. Vamos ter as atividades separadas. E acho que aí entra outro segredo. Qual? É ter os tempos Sim, também ter os separados. cada um Não tem- só isso, mas ter esses ajustes. De você chegar Ao longo do ao tempo. longo- Amiga, do tempo. conversa que eu sempre falo. Vocês estão sempre conversando, pô. É. Sempre acontece alguma coisa e vocês vão lá e O resolvem. meu melhor amigo é ele. E eu sempre sou a falo, dele. tudo na vida é muito conversa. E é sempre Pra isso, assim. funcionar, Mesmo pra que seja um resolver. problema meu, de uma coisa do meu trabalho, eu chego e, amor, isso assim, o que é que você acha? Mas como foi? E quem foi? Como é? E quem disse? Como falou? E do mesmo jeito é ele comigo. Então, Uhum. assim, eu acho que esses ajustes, essas conversas São necessários. e entender que ninguém vai ficar do mesmo jeito pra sempre. Ai, Verdade, você não isso é é a pessoa verdade. que eu conheci. Claro que não. Quantos anos se passaram, quanta coisa aconteceu. Então, como você tá Evolua em constante... junto. Exatamente. Como você tá em constante mudança, a outra pessoa tá em constante mudança, vocês têm que estar sempre se realinhando. Sempre Sim. se realinhando. E eu acho que isso faz muito parte de toda a nossa vida juntos, assim. E a gente sempre fez grandes mudanças na nossa vida. A gente morava lá em Belém, e aí a gente se mudou pra cá. E ele tinha um trabalho lá, que não era um trabalho maravilhoso, mas assim, ele já estava encaixado ali na empresa que ele trabalhava, ele já tinha um cargo de liderança, tinha uma remuneração melhor. Eu no shopping também, às vezes eu conseguia fazer 5 contos no shopping, e assim, isso há 6, 7 anos atrás Era grana. é grana, sabe? Pra você fazer... hoje em dia. hoje em dia, imagina o naquela época. Diese fala que o salário mínimo era pra ser 5 mil ou alguma coisa, Exatamente. quase 6 De mil acordo, reais. de acordo, Então, de assim, acordo com o Diese. Na época que o salário mínimo era, sei lá, R$1.000 ou até menos. porque Isso quando... é pra você É. viver, tipo assim, 5 mil reais você vive confortavelmente, né? Não é Confortavelmente, nenhuma exato. vida... Mas assim, Deus. antes de você encontrar o seu happy end, né? Seu final feliz. Você Final não. Não acabou. assim, como que você sofreu assim muito em relação ou não sofreu? Você sempre teve sorte nesse quesito? Porque eu vejo assim por unanimidade, né?
Paola é um quesito que a gente não comenta aqui. Porque Ela é a parte. Ela é a parte. Ai, gente. Amiga, não, você tem que me ajudar, né? Pra ir junto com ela, não, nessa Mas é coisa. verdade. É, eu não mas consenti. contra fatos não existe. Mas você não é feliz, assim? Eu Então amo. pronto. Então, Tudo certo. mas, por exemplo, eu vejo que as pessoas, eu tava conversando até com uma amiga minha hoje, né? Dizendo assim, nós, mulheres, somos criadas para casar, ter filho, pipipipopopó, né? Aquela coisinha muito bonitinha, que Glória a Deus. só no papel, Mas, em algum momento... E o cara não, né? Os caras, assim, quanto mais, melhor. É tipo um negócio de pau. E o mais legal, você falou isso aí agora, já me deu aqui um gatilho, assim, acho que uma coisa bacana também do meu relacionamento com o Bruno é que a gente quis casar porque a gente queria partilhar a vida juntos. Uhum. Tipo, eu morava só, trabalhava, ele morava só e trabalhava, e assim como eu sou meio, depois que eu saí de casa, o trauminha de eu tenho que me virar sozinha, eu sou sozinha, e eu realmente vesti isso e vivo isso até hoje. Uhum. Eu tenho pouquíssimas relações com a minha família, de ambos os lados. Uma porque tá a quase 3.000 quilômetros, né? E a outra por essas coisas. E ele também. Então, quando a gente se conheceu, a gente se viu muito como família um do outro. E eu acho que isso também fez muita diferença. Sabe assim, você não... Ai, brigou, aí você vai ali correr pra mãe, vai contar. Não, né? Vai ter que pra fazer as ninguém. pazes, né? Vamos sentar aqui, vamos conversar. E aí, eu acho que isso também é uma coisa que Mas faz muita diferença. Hoje em dia, independente de ser relacionamento mono ou não, né? Eu percebo que as relações, elas realmente estão durando bem menos, né? Então, são muito Então. voláteis, né? Isso é ruim, por um lado, mas também é bom por outro, porque a gente sabe que antigamente as relações duravam por outros motivos Eu não acho tão que era porque nobres, as né? mulheres aceitavam muita Exato, coisa e que exato. agora as mulheres não aceitam mais Exatamente. qualquer coisa. Por- E assim, esse é o lado positivo a da ga- emancipação feminina, os né? homens não... A sensação que eu tenho é que essa geração de mulheres atual, os homens não estão preparados para essa Então, geração não, de então mulheres, não. entendeu? A gente deu um start, acordou para um monte de coisas e, obviamente, Obviamente, eles eu não preciso lidar com isso. eles estão num lugar muito confortável, mas é né? exatamente isso. As mulheres evoluíram, né? Se emanciparam, evoluíram, não necessitam mais deles e não aceitam qualquer coisa. É. E eles ainda vivem Estão na naquela mesma de, coisa. eu quero uma Assim, pessoa pra cuidar da minha casa, dos meus Aham. filhos e eu trabalhar o dia todo. Eu né? casei A muito maioria. nova, né? Eu tenho 31, eu tô com o Bruno há 10 anos. Uhum. Então, eu comecei a namorar com o Bruno com 21 anos. E aí eu tive uns namoros, sei lá, dos 13... A minha época de solteira foi dos 13 aos 21. Mas solteira entre aspas, porque eu tive antes 2 relacionamentos de 3 anos. Sim. Então, Namoradeira. apesar de ter tido poucos momentos solteira, os momentos solteira que eu tive foram ótimos. Assim, me diverti bastante, deu pra brincar com os sapos bem legal, né? Até achar o príncipe. Uhum. Mas os namoros foram bem complicados, assim. Tipo, tem umas coisas que eu passei e que hoje eu fico lembrando, Você sabe? não Porque passaria de novo, é, né? porque hoje. é muito isso. As pessoas tinham a visão de que a mulher queria logo arrumar um marido pra casar. E aí, como eu era uma menina muito nova, muito independente, pra as pessoas, eu era uma menina largada. Não, essa menina ela tá largada e ela quer logo arranjar um marido pra ela casar. Sim. Então, eu tive pai de namorado que chegou pra mim e disse, olha, queria conversar com você, porque assim... Não pense que se você engravidar, você vai segurar um Oh, relacionamento. E eu, assim... Oi? Que eu me Aí eu acho Poxa aí. ótimo, porque eu tenho 10 anos de casado e não tenho filhos, né? Aham. Então, tipo assim... Não Até era, hoje eu não posso era pregar isso na aí. cara que não era esse o motivo. Não era esse o motivo. Vocês estão vendo que eu não queria ter filhos, eu não queria... Então, assim, mas rolou esses Mas babados. também tem uma... Eu acho que as pessoas elas fazem uma confusão. Por exemplo, quando você tá noiva. Quando você tá casado, você tá casado. Quando você tá solteira, as pessoas acham que você está à Procura de um namorado. E não é isso. Às vezes você tá solteira e quer estar solteira. Mas eu tava sempre à procura de um namorado. Mas você tá tratando isso na terapia. Não, mas tipo assim, Não, hoje não já- é mais já um foi, problema, já né? passou. Mas assim, Eu não. eu entendo, hoje vendo, eu entendo que era isso. Porque, tipo assim, parece que você só é validado de que você é boa Se você tem se alguém. você tem alguém que lhe queira. Sim. Mas assim, a gente, de alguma forma, também já entendeu que a gente tem que quebrar, né, esses princípios. É, só que quando eu vim entender isso, eu já era casada. Sim. Entendeu? Ainda bem que eu entendi isso mas vamos cedo. falar pras meninas. Meninas. Pras manas que estão aí. Manas, Manas. vocês não precisam ser validadas Não, não precisa. por um homem ou por uma mulher, não importa.
você pode ser feliz sozinha. E eu, por exemplo, neste momento agora, eu não estou à procura de ninguém. Eu tô solteira, querendo viver, inclusive, um momento bem quietinho, assim. Porque eu tô cansada. De verdade. Tá cansada dos seus Ninguém tá te relacionamentos de levando a 48 sério, horas? Priscila. É porque elas ficam tirando comigo que meus relacionamentos são assim. A Né? jato. 48 horas. O mais longo foi o quê? Uns 6 Mas, gente, meses. a culpa não é 100% dela. Um relacionamento é feito de duas pessoas. Obrigada, Justo. Amanda! Mas ela faz piada com isso. A gente Eu só... faço super. E porque é ridículo, né, gente? É ridículo, ridículo. Eu sei que é ridículo você começar um relacionamento, tipo assim, que doido, aí dá 48 horas. Assim, não quero Acabou, mais. não quero mais. Como eu inventei um negócio desse? E aí eu entendi. Com essas relações tão curtas, eu entendi que não é isso que eu quero. Entendeu? Por isso que eu tô dizendo sobre esse lance de você achar que a pessoa, porque está solteira, ela está à procura de. Talvez não. Talvez ela esteja só solteira, curtindo seu momento de solteirice, sem necessariamente querer nem beijar na boca. Graças a Deus a gente Isso pode. aí é uma coisa que Não, eu não pode- fico não. não querendo. Pode ser que ela queira beijar na boca, possa ser que ela não queira. Entendeu? Na solteirice existem muitas opções. É isso que eu tô querendo isso. dizer. Inclusive da pessoa realmente estar solteira E à procura. procurando. É, mas assim, eu confesso real que, tipo, comigo, os momentos que eu estava solteira, Estava tipo assim, eu ficava com o menino e já ficava imaginando, ai, como será que seria se a gente namorasse? Aham. E foi Isso é bem muito isso coisa de durante o- canceriana. mas Manda, eu deu um beijo, penso já isso, tava eu já- imaginando entrando no altar. Já, eu era assim. Mas era eu meio mesmo assim. não querendo, Qual a sua não ascendente, procurando mano? namorada, eu também penso isso. Se eu tiver Pensa? com uma pessoa, eu falei, e se eu namorasse essa pessoa, como é que seria? Então é normal, né? É. Então, ó, Não tem nada a eu ver não com penso você tá isso, não. procurando ou não. Não, eu não penso não. Eu penso como seria, e não, e se a gente namorasse? Não, isso não. Só se começar Como a ficar um negocinho assim mais sério, Mulher, todas entendeu? as minhas Não, mas são eu Eu não tô negociadas. dizendo, não dá pra conversar com Paola. É porque a minha experiência Que ódio! disso é muito Eu antiga, tenho moral né? nenhuma, é de amiga. 10 anos atrás, essa minha Sim. experiência de solteiro. Então, tá defasada. Já, tá. nem, Aí já nem é daí- mais a mesma coisa. Já Eu nem vou é. dizer que infelizmente Mas, está, na porque real- eu sinto assim, antes do meu casamento, eu também fui casada por 10 anos. Era de uma maneira. Eu fui casada por 10 anos, ou seja, o limbo, né? Aí você- Quando eu voltei, Outra coisa. tinha gostinho. É. Tinha coisas assim que na minha época, 10 anos atrás, Não tinha. existia, entendeu? É. As pessoas não faziam isso de eu fico com É, você e esse você joguinho de some. Esse Insta- ó, não na época que eu era acontecia. solteira, não tinha Instagram, não tinha. Não tinha Tinder, não tinha nada dessas coisas. Então eram as coisas assim mais analógicas, entendeu? Mais Você tinha analógica. que chegar no lugar. Você chegava no lugar e você tinha que ir falar com a pessoa. Oi! Lá em Belém é puxar pra dançar. Você puxa pra dançar e vamos lá e vai conversando. Se rolou alguma coisa, continua na dança. Se não rolou, obrigada. E aí vai dançar com Mana, outro. pra gente terminar. Se você for solteira, à procura. A nossa conversa é deliciosa, sempre, né? É sempre assim. Para a gente terminar, se você for uma solteira que está à procura, qual a sua dica? Dica do tempo do Rococó. casada. Assim. Não, é sério, qual a sua dica? Não, me colocando no lugar. Vou lá, me colocar no lugar. Tá. Se eu ficasse solteira agora, diante que dessas... você não se faria? preocupa, Além- pretinho, Pretinho é só uma brincadeira. É, só uma suposição. Mas eu acho que é bem Inclusive, isso, de saudades. você... de você ver o que é que você merece. Sim, ótima dica, tá vendo? Eu acho que é isso. Quando você passar por uma situação, e isso eu já Ou passei... seja, não fica com qualquer alecrim. Exatamente. E isso eu coloquei em prática, inclusive, dentro do meu casamento. E algumas situações que no decorrer da vida a gente vai precisando ajustar. E eu... Que ele foi alecrim e você disse, não Terapia, vai ser bem viu? assim, não. Terapia, eu aprendi tudo isso na terapia. Eu acho que fora isso também, juntando com isso, na verdade, é tipo assim, se conheça, veja o que você gosta, Gente, o veja se você realmente autoconhecimento é a quer. resposta de tudo. Porque se você ficar sempre à procura na outra pessoa, certo, e você? Tipo, quem é você? O que é que você o que é que gosta? você quer fazer, O que é que você quer o que é que fazer? você... Isso. Eu acho que é bem Cuide isso. do seu jardim que as borboletas chegam. Viram? É bem isso mesmo. Parece Traduzir, clichê, Mas é real. mas é real. É verdade. Porque Quando aí você se não vai cuida- se perder por uma pessoa, você não vai se moldar a ponto de você deixar de ser você por uma outra Isso, pessoa. se anular. E aí, quando você se conhece, quando você sabe como você é, o que você. Por exemplo, eu tive aquela fase que eu não. Quando eu fiquei muito mal, eu me perdi real de mim, assim, de não saber mais o que eu gostava, eu não sabia o que eu gostava de comer. Eu chegava num lugar e dizia, amor, você vai pedir o quê? Isso, então faz a mesma coisa pra mim. E por quê? Porque desde antes eu não
sabia exatamente quem eu era, mas a gente ia se moldando, não pro relacionamento em si, mas pra vida, até que chegou uma hora que eu parei e disse, não, eu vou parar aqui e vou saber quem eu sou, o que é que eu gosto, o que é que eu faço. O limiar entre até quando isso é estou me moldando para caber ali, né? E até quando isso é realmente um querer ou um gostar, né? Exatamente. E aí eu acho que é isso, é você ter certeza do que você quer. E se uma das suas certezas é ter uma família, por exemplo, Então, você vai precisar de um casamento, você vai precisar de uma pessoa, né? Ou não. ou não. Hoje em Porque dia também não tem precisa, outras não. formas de fazer, mas se esse for o caminho, eu acho que é bem isso. É você parar e saber o que você quer e esperar aparecer uma pessoa que, nossa, que legal. Mesmo que eu não queira isso pra mim também, mas eu quero algo parecido, ou a gente pode buscar essas coisas juntos. E eu acho que isso vai acontecendo naturalmente, sabe? Eu e o Bruno, a gente foi muito assim. Foi tudo muito natural. Desde quando a gente começou a namorar, até quando a gente começou a morar junto, até quando a gente casou. Eu acho que isso é uma dica. Se exige muito esforço, é porque Não é pra não ser, é pra ser você. não é pra lhe ser. cabe ali. Exatamente. Porque quando é pra ser, é uma coisa Que tudo fluida. seja leve, que tudo seja fluido. Arrasou. É isso Então aí. é isso, gente. Eu sabia que o papo de hoje ia ser maravilhoso. Foi Eu acho que a ótimo. gente até falou pouco. Falamos pouco de pretitude, de negritude. Não, desse E a gente babado. já fala isso o tempo todo. É, tem A gente isso. passa o dia falando sobre isso. Tá Tem bom, isso. então tudo bem. Deixa de novo, que aí a gente Já vem estão mais dizendo aqui no apautados. nosso ouvido. Já são 9h09. Por favor, terminem o programa. Então é isso, mana. Infelizmente, porque por mim esse papo continuaria. Então tá, né? Então, É isso, então nós tá. agradecemos a sua presença. Muito obrigada. E espero que a gente possa se encontrar novamente aí. Vamos E ter lá. mais esse papo novamente, né? Vamos lá, Um tem mais beijo. pauta, temos muito conteúdo. E por favor, pare de fugir de mim. Isso Ai, é ó. uma reclamação mesmo, tá? Isso aí era pra ser uma pauta, isso daí. Não, mas vamos deixar pra lá, porque eu não gosto de confusão, não. Um beijo pra todos vocês aí também, ó. Um beijo, Tchau, galerinha. amigo. Obrigada por estarem Tchau, com a até o gente. próximo.